Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rosângela, sou crocheteira e estou aqui para fazer crochê junto com você. E hoje vamos fazer essa linda bolsa. Você quer aprender a fazer essa bolsa junto comigo? Então, vamos lá! Essa bolsa foi encomendada por uma amiga e ela pediu essas 4 cores: o rosa, o verde, o bege e o amarelo. Eu comprei esse barbante Euro Roman. E para fazer essa bolsa, eu vou usar uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, uma agulha de crochê número 3,5 milímetros e o barbante é número 6. Para fazer essa bolsa, nós vamos fazer 8 quadrados iguaizinhos a esse. E ele tem a medida de 12 centímetros cada um. Nós vamos fazer 8 com essa medida e usando essas cores. Para começar, então, eu vou fazer um anel mágico. Enrolo o fio no meu dedo. Coloco a agulha. Puxo o fio de trás para frente e vou fazer 4 pontos de correntinha. Vou fazer, então, agora, mais 7 pontos altos. 7 pontos altos intercalados com uma correntinha. Vão ficar 8 pontos nesse círculo. Então, ficaram 8 pontos altos intercalados com uma correntinha. Agora, eu vou fechar o círculo mágico. Fecho ele bem apertadinho. Coloco o fio para baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu posso cortar esse fio, porque eu vou usar uma outra cor. Agora que eu cortei o fio, eu vou vir aqui, colocar a agulha e levar esse fio lá para trás. Eu terminei, então, de fazer todos os círculos amarelos que eu precisava. Já está aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Preciso de 8 círculos amarelos. Agora, eu vou pegar um deles e vou fazer a parte cor-de-rosa. Eu vou colocar a agulha aqui, vou puxar o fio rosa e vou começar a fazer, fazendo 2 correntinhas. Venho aqui, puxo um ponto e tiro tudo junto. Aqui vai ser desse jeito. Faço, então, 2 correntinhas. No próximo espacinho, eu venho e tiro meio ponto, dou mais uma laçada, tiro mais meio ponto e depois eu venho e tiro tudo de uma vez. Vão ficar assim, 2 pontos juntos, finalizados com uma laçada só. Faço 2 correntinhas, vou lá no outro espacinho, dou uma laçada, deixo o ponto na espera, dou outra laçada, levo lá dentro, tiro essa laçada e finalizo os 2 pontos juntos. Mais 2 correntinhas e assim eu vou fazer até terminar essa carreira. Eu terminei, então, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Ele vai ficar assim, um pouco para cima mesmo, mas depois na próxima carreira ele vai se abrir mais, vai ficar bem justinho. Corto então o fio e agora eu vou fazer todos os outros aqui, a parte rosa deles. Eu vou fazer isso e já venho com vocês. Eu terminei então toda a parte rosa. Agora eu vou começar a fazer a parte em verde. A terceira carreira vai ser em verde. Vou levar então o fio cor-de-rosa para trás.
E aqui nesse meio, onde tem as duas correntinhas, eu vou colocar o fio verde. E aqui, eu seguro o verde pra cá e vou fazer 3 pontos de correntinha e mais 2 pontos altos. Vou fazer um ponto leque. Vão ficar, então, 3 pontos, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Agora, sem fazer nenhuma correntinha, eu vou para o outro espacinho aqui onde tem 2 correntinhas e faço só 3 pontos altos. 3 pontos altos. No próximo, eu vou fazer o ponto de leque. 3 pontos altos. 3. 2 correntinhas, mais 3 pontos altos. Todos eles no mesmo espaço. E essa carreira vai ser sempre desse jeito. Vai ser um ponto de leque com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 3 pontos altos no outro espaço e um outro ponto de leque no próximo espaço. Eu terminei, então, a parte em verde. Vou levar aqui a agulha no último ponto de correntinha, fecho com ponto baixo e corto esse fio também. E olhem só. Eu terminei, então, essa parte. Agora, eu vou fazer a parte em bege. São 2 carreiras, todas com pontos altos e o ponto de leque nas pontas. Vamos fazer, então, juntas? Eu vou iniciar aqui, então, junto com vocês. Vou começar aqui, aonde eu terminei a parte verde. Coloco esse fio verde pra cá e também o fio bege, pra gente já esconder esses fios. Vou pegar aqui embaixo, faço as 3 correntinhas. Três correntinhas, faço mais um ponto. Eu vou sempre segurando os fios aqui, porque assim ele já vai ficando escondido. Olha, aqui no meio, só essa parte é que ficou aparecendo, porque aqui, se eu for tentar esconder aqui, vai ficar todos aparecendo. Então, eu vou ter que esconder eles individualmente, sozinhos, nessa parte, o amarelo na parte amarela, o rosa na parte rosa. E aqui esse verde já está escondido, é só eu cortar. Então, aqui eu vou escondendo a maior parte do fio, pelo menos. Fiz aqui, então, 2 pontos. E agora, eu vou fazer mais 2 pontos aqui dentro. 1, 2. Dentro desse espaço, 2 pontos, 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Agora, eu vou fazer sobre esses pontos aqui. Um ponto sobre cada ponto. No primeiro, vão ser, então, 9 pontos, cada um em cima de um ponto.
Agora, então, eu faço 2 pontos altos. Duas correntinhas. E mais 2 pontos altos. Já virei, então, o trabalho para o outro lado. E vou continuar assim, até finalizar essa carreira. Eu terminei, então, essa carreira. Puxo, então, um pouquinho a laçada, coloco a agulha por trás do trabalho, puxo a laçada lá para trás, venho aqui na frente, coloco a agulha, puxo, dou uma laçada, fazendo um ponto baixo. Agora, eu faço 2 correntinhas e continuo o trabalho. Vou fazer da mesma forma sobre os pontos altos, mais 2 pontos dentro do espacinho da corrente. 2 pontos, 2 correntinhas e mais 2 pontos. Dessa vez, eu vou fazer sobre esses 13 pontos que ficaram aqui. 2 pontos dentro do espaço, 13 pontos sobre esses pontos altos e mais 2 pontos aqui, com 2 correntinhas e mais 2 pontos. E assim vai ser essa carreira. Eu terminei, então, essa parte. Vou colocar, então, a agulha aqui, finalizar e vou cortar o fio. Vou levar aqui na frente, puxo o fio para trás, puxo aqui para dentro do ponto e finalizo. Vai ficar desse jeito. Agora, eu vou fazer todos esses outros aqui. Já tenho 2 prontos. Vou fazer, então, mais esses aqui e volto para a gente começar a costurar esses quadradinhos. Todos os quadrados e coloquei todos os fios para dentro, escondi todos os fios. E agora, eu vou começar a costurar. Primeiro, eu vou costurar 2 quadradinhos desse. Depois, vou juntar mais 2. Vou fazer isso aqui, vou mostrando para vocês. Eu coloquei a agulha aqui na primeira correntinha desse quadradinho. Agora, eu venho daqui para lá e coloco no outro quadradinho, na primeira correntinha. Agora, eu vou aqui sobre o primeiro ponto. Vou segurar o fio aqui para ele ficar mais apertadinho. E agora, eu vou seguindo dessa maneira. Aqui nesse ponto, eu puxo, vou lá no outro por baixo. Eu venho aqui por cima nesse primeiro ponto e no outro eu vou por baixo. E assim vai ficar a costura. Por cima nesse, por baixo no outro. Dos 2 lados. Vou procurando deixar mais justinho, sem apertar muito. E assim, eu vou até terminar essa costura, até aqui no final. Eu cheguei, então, aqui na correntinha que separa os 2 lados. Na primeira correntinha, cheguei aqui e agora eu vou juntar os outros 2
os outros 2 trabalhos. Vou vir aqui. Eu venho aqui por cima, nessa primeira correntinha, de cima para baixo. E aqui eu venho na primeira correntinha também, de baixo para cima. E agora eu vou seguir nos pontos, daqui para cá. Aqui eu coloco por cima e lá de baixo para cima. E assim eu vou até fechar todo esse lado. Eu cheguei então aqui no final e vou fazer um acabamento aqui. Vou dar um nozinho aqui por trás, vou fazer um acabamento aqui. Coloco a agulha aqui. E agora eu coloco o fio. E puxo. Ele vai ficar escondido. Eu já corto. Agora eu vou fazer essa outra parte aqui. Para começar aqui do outro lado, eu resolvi dar um nozinho aqui atrás para ficar mais firme o começo. E venho de cima para baixo, colocando aqui na primeira correntinha. Agora, de baixo para cima, no outro quadradinho. Agora, eu vou para o próximo ponto. E assim, eu sigo até o final. De cima para baixo e depois nesse outro aqui, juntando os 2 quadradinhos. Em todos os pontos. Eu cheguei aqui bem no último ponto. Agora, eu pego aqui na primeira correntinha desse e do outro. Venho aqui onde já foi feito um ponto. E também vou fazer aqui. E aqui também na primeira correntinha. E agora, sobre os pontos. E assim eu vou até finalizar aqui. Eu cheguei então aqui ao final. Vou esconder o fio antes de cortar. Da outra vez eu cortei primeiro. Mas esse é bem mais fácil colocar o fio primeiro. Esconder ele primeiro para depois cortar, né? Isso. Aqui foi o começo do outro, então eu vou esconder ele também. Coloco o fio na agulha, porque ele tá bem curtinho. E puxo. O que sobrar, eu corto. Agora, esse aqui é o direito do trabalho. Para continuar agora, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos colocar aqui esse quadradinho. Vamos colocar esse quadradinho aqui. Eu peguei uns barbantinhos para eu amarrar. Nós vamos prender assim. Eu vou amarrar para mostrar para vocês como que vai ficar. Eu estou sem uns alfinetinhos. Então, a gente amarra aqui. E vai ficar assim. Prendi aqui. Ele vai ficar assim. Eu vou fazer isso dos 4 lados. Eu terminei de costurar, então, essa parte. E olha só como que ficou. Ela ficou assim.
E assim nós vamos fazer com os outros também. Eu costurei aqui, coloquei aqui esse outro, vai ficar assim pra cima. E eu vou dar uma dica para vocês, para começar o trabalho sem precisar dar nó depois. Venho aqui pela parte de baixo e vou costurando. Aqui vai ficar escondido o fio. Venho até aqui onde eu vou começar a fazer os pontos. Escondo bem, deixo só uma pontinha do fio aqui. E aqui eu venho aqui embaixo, escondido aqui embaixo no ponto, e dou um nozinho. Bem simples. Aqui vai ficar bem firme, vai ficar só uma pontinha aqui que depois eu posso cortar. Agora é só começar a costurar. O fio ficou escondido nessa parte de baixo e eu vou costurar nessa parte de cima. Começo aqui, coloco o fio aqui na correntinha e vou lá na primeira correntinha do outro quadradinho. E agora é só começar a costurar. Venho aqui no primeiro ponto e no primeiro ponto aqui também. Eu gostei desse ponto porque ele deixa o trabalho mais macio, não fica muito duro. Com esse ponto aqui, vai ficar mais macio, mais maleável a bolsa. E eu acho que mais bonito. Para finalizar aqui em todos os cantos, eu vou fechar bem aqui. Esses dois quadrados aqui, eles têm que ficar bem unidos. Pra gente poder continuar depois com o crochê aqui. Então, eu vou terminar ele aqui. Vou deixar eles bem juntinhos. Aqui eles vão ficar bem unidos. Eu costuro aqui no último, sobre o ponto. Finalizo aqui, vou dar um nozinho. Agora, eu corto ele. Então, todos os acabamentos aqui, eu tenho que fechar bem, encontrar bem esses dois quadrados que vão ficar com as pontas para cima. Aqui, nesse e em todos os outros. O fundo da bolsa ficou desse jeito. Agora, a gente vai começar a fazer essa parte de cá, que vai ser o corpo da bolsa. Para isso, então, nós vamos pegar a agulha, a linha. Vamos pegar a linha bege e começar a fazer aqui os primeiros pontos. Vamos fazer o primeiro ponto. Fazer o primeiro ponto de correntinha e vamos fazer 3 pontos. E aqui, puxamos esse fio para cá, para ele ficar bem apertado. E aqui nós vamos fazer 2 pontos altos, é um ponto leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Isso. Agora, vamos fazer uma correntinha, pulamos o primeiro ponto e vamos no segundo ponto. Mais uma correntinha, pulamos mais um ponto e vamos no segundo ponto. Mais uma correntinha, pulamos o próximo e vamos no outro ponto. E assim, a gente vai fazendo até chegar aqui. Eu vou fazer até chegar aqui e já volto com vocês.
Eu cheguei aqui, quando se encontram os dois quadrados, vou fazer uma correntinha e vou pular esse ponto, vou fazer meio ponto alto aqui. Vou fazer só metade do ponto. Tiro só uma laçada, aí vou no segundo também, nos dois últimos pontos que estão aqui, nesse ponto de leque, nesses dois últimos pontos eu vou fazer meio ponto. Faço meio ponto e tiro os dois pontos juntos, na mesma laçada. Eles vão ficar assim. Aqui nós temos que começar a diminuir, porque aqui a bolsa vai subir, vai fechar. Então, agora eu fiz aqui e vou aqui nesse primeiro ponto aqui, desse outro quadrado, sem fazer nenhuma correntinha. Pego nesse ponto, tiro meio ponto e vou lá, pego mais um no próximo, tiro a metade e finalizo o ponto. Vão ficar assim, dois pontos juntos aqui e dois pontos juntos desse outro lado. Agora, eu continuo essa outra parte. Faço a correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. Faço a correntinha, pulo um ponto, vou no próximo. E assim até chegar aqui, quando eu vou fazer o ponto leque. Cheguei, então, aqui em cima, vou fazer um ponto leque com dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vai ficar assim. Agora, eu continuo aqui. Faço uma correntinha, pulo um primeiro ponto, vou no segundo. E faço isso até chegar nessa outra parte. Eu cheguei, então, aqui, nessa ponta, onde junta os dois quadrados. Fiz uma correntinha, pulo o primeiro ponto e vou fazer esse ponto aqui. Nesses últimos dois pontos, eu vou fazer dois pontos juntos. Metade do ponto, vou lá no próximo ponto, faço mais metade do ponto e tiro tudo numa laçada só. No próximo quadro também, pego aqui no primeiro ponto, tiro meio ponto, no outro também tiro meio ponto e tiro tudo numa laçada só. Vai ficar desse jeito. E continuo até finalizar essa carreira. Eu vou finalizar aqui e já volto com vocês para a gente fazer a próxima carreira juntos. Eu cheguei, então, aqui ao final dessa carreira. Vou fazer um acabamento aqui para ficar bem bonitinho. Fazer um acabamento bonito. Puxei o fio para trás, coloquei a agulha para frente e vou fazer aqui um ponto baixo. Faço, então, duas correntinhas e continuo aqui fazendo dois pontos altos dentro desse espaço, que aqui vai ser o ponto leque. Faço duas correntinhas, mais dois pontos altos. E nessa carreira, eu vou fazer todos os pontos. Sobre cada ponto, eu faço um ponto. E dentro da correntinha também eu vou fazer um ponto. Vai ficar fechado, todo cheio, com pontos altos. Um ponto sobre o ponto de base e um ponto dentro do espaço da correntinha. Um ponto aqui embaixo, aqui em cima do ponto, e um ponto dentro da correntinha. Temos que ficar com a mesma quantidade
de pontos. Sempre com a mesma quantidade, para o trabalho seguir bem retinho. Nós estamos chegando aqui no final e eu vou mostrar para vocês como que nós vamos fazer. Porque aqui, toda vez que chegamos aqui no encontro dos dois quadrados, nós temos que diminuir. Faço um aqui dentro. E agora, chegamos aqui. Sobre esse ponto, eu vou fazer a última correntinha e o último ponto. Vou fazer meio ponto. Vou fazer meio ponto aqui dentro da correntinha também. Opa! Fiz meio ponto, faço meio ponto aqui dentro dessa correntinha, tiro uma laçada e tiro os dois pontos juntos. Agora, eu vou para essa outra parte de cá. Esses aqui eu vou pular, não vou fazer aqui em cima desses dois pontos juntos. Eu venho aqui nesse espaço da correntinha, tiro uma laçada do ponto e venho aqui sobre esse outro ponto, tiro mais uma laçada e finalizo os dois pontos juntos. Então, aqui vai ser sempre desse jeito. Eu finalizo aqui com os dois pontos juntos e continuo agora. Um ponto dentro da correntinha e um ponto em cima do outro ponto. Até chegar aqui em cima, onde eu vou fazer o ponto de leque, subo com desse jeito até aqui, faço o ponto de leque e aqui, quando chegar nesse espaço, eu vou fazer desse jeito aqui. Faço meio ponto aqui, tiro só uma laçada, venho aqui, tiro mais uma laçada e tiro os dois pontos juntos. E venho aqui do outro lado também. Nesses dois pontos aqui, eu não faço nada, eu pulo eles. Pego meio ponto aqui e tiro os dois pontos juntos. Então, assim, essa carreira vai ser toda desse jeito, com ponto fechado. Vai ficar assim. Eu vou finalizar aqui e já volto para mostrar para vocês. Eu cheguei, então, aqui ao final dessa carreira. E agora, para a gente continuar, vai ser sempre desse jeito. Vamos fazer uma carreira de um ponto e uma correntinha e uma carreira somente com ponto alto. Não podemos esquecer de fazer aqui, quando chegar nos últimos pontos, pegarmos e fazemos esse ponto aqui, certo? Então, agora nessa próxima carreira vai ser de ponto, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Aqui eu faço o ponto leque e continuo, um ponto alto, uma correntinha. No próximo, eu vou fazer todo fechado. Aqui, no meu trabalho, fiquei com 17 pontos aqui e mais esses dois pontos juntos. Olhem só. Então, de todos os lados vão ter que dar a mesma quantidade de pontos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 pontos. E no final, esses dois pontos juntos aqui. Certo? Então, 17 pontos em todas as pontas dos quadrados. Eu vou, então, fazer por 8 carreiras. Uma dessa. Vão ser 8. 4 dessas, certo? Depois dessas 8 carreiras, eu volto para mostrar para vocês como está ficando o nosso trabalho e para a gente continuar a fazer depois a alça. Eu terminei, então, de fazer as carreiras aqui. Eu sei que eu falei para vocês que eu iria fazer 8 carreiras, mas quando eu vi o comprimento da bolsa, eu achei que ela ficou um pouco curta. Então, eu fiz 2 carreiras a mais. Acabou ficando, então, com 10 carreiras aqui, dessa aqui para cima. 5 carreiras com um ponto e uma correntinha e 5 carreiras
somente com pontos altos. Agora, eu vou começar a fazer a alça da bolsa. Então, aqui, para fazer a alça, eu vou começar a fazer pontos baixos. Faço aqui, então, o acabamento da carreira, levando a argolinha lá para trás. E já vou subir com ponto baixo para a próxima carreira. Fiz aqui, então, o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer pontos baixos até chegar aqui, nesse ponto leque. Vão ser pontos baixos. Eu cheguei aqui, então, no ponto leque, fiz um ponto baixo aqui dentro do ponto leque. E agora, eu vou fazer 85 correntinhas, 85 pontos de correntinha aqui para fazer a alça. E depois eu venho para esse lado aqui. Vou fazer e já volto. Eu fiz, então, os 85 pontos de correntinha. E agora, eu vou fechar ele desse outro lado aqui. Estico ele bem certinho para eu ter certeza que ele não vai ficar torcido. E venho com a agulha aqui no próximo ponto de leque e faço ponto baixo. Agora, eu continuo fazendo ponto baixo até chegar na próxima alça. Quando eu também vou fazer mais 85 pontos de correntinha. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Eu terminei, então, de fazer as correntinhas para as alças. Ficaram assim. Achei que ficou um tamanho bom. E agora, eu vou continuar fazendo ponto baixo até chegar aqui na correntinha e vou fazer ponto baixo na correntinha também, por toda a alça. Vou fazer, então, o ponto baixo nessa parte aqui, subo na alça e volto do outro lado, fazendo a outra alça também. Essa parte de dentro vai ficar para fazer o acabamento depois. Eu vou fazer mais 2 carreiras de pontos baixos aqui. E na correntinha também. Eu fiz, então, um ponto baixo aqui. E agora, eu vou fazer na correntinha. Coloco a agulha aqui e faço o ponto baixo durante toda a correntinha. Vou continuar fazendo até preencher toda a correntinha da alça. Eu estou fazendo, então, a parte da alça. Já fiz a segunda carreira da primeira alça. E aqui, onde a gente vai fazer o canto da bolsa, para ela não ficar abrindo aqui, para não ficar assim, indo para cá, para ela continuar retinha, eu vou fazer aqui nessa última carreira uma diminuição, onde junta aqui, que a gente foi diminuindo, eu também vou diminuir aqui com um ponto baixo, vai ser desse jeito. Eu vou fazer um ponto, uma laçada, dou uma laçada no próximo ponto e uma no terceiro ponto. Vão ficar esses 3 pontos aqui apenas com uma laçada. Aí, eu venho e tiro todas as laçadas da agulha. E vou no próximo ponto e faço um ponto baixo. Aqui, ela vai ficar diminuindo e vai continuar reta. Ela não vai fazer a curva aqui, abrindo a bolsa. Ela vai continuar retinha, tá? Então, é essa a dica que eu estou dando para vocês. Para diminuir aqui o ponto, para ela não abrir, então, a gente faz esses pontinhos aqui, para ela continuar seguindo reta. Então, eu vou continuar fazendo aqui essa outra alça e já venho para mostrar para vocês. Eu cheguei, então, aqui ao final dessa carreira. Fiz as 2 carreiras que vão aqui nessa parte da alça. Vou finalizar aqui e daí a gente vai fazer essa parte aqui de dentro e a alça vai ficar um pouco mais larga. Vamos fazer aqui também, nessa outra parte da alça, na parte de dentro aqui
da bolsa. Vou cortar o fio. E vou passar o fio aqui nesse primeiro fio, nesse primeiro ponto que tá aqui da carreira. Passo ele na agulha de tapeceiro, coloco ele aqui dentro e venho de volta aqui no mesmo lugar de que eu tirei o ponto. E o acabamento fica desse jeito. Agora, eu viro pro outro lado. Passo aqui por dentro. Eu vou tirar aqui e vou dividir esse ponto, vou dividir esse fio ao meio. Vou passar aqui uma parte dele, eu dou aqui uma laçadinha, venho, dou um nó. Para fazer essa parte de dentro aqui da bolsa, eu vou fazer ela também uma carreira com ponto baixo. Então, eu vou fazer assim, eu vou puxar o fio aqui no primeiro ponto. Fazer um ponto de correntinha, seguro esse fio aqui e agora vou fazer pontos baixos aqui nos próximos pontos, segurando esse fio para ele ficar escondido aqui. Eu fazendo desse jeito, eu já poupo um pouco de tempo, né? Porque é um fio que eu não vou precisar esconder depois. Ele já vai ficar aqui escondido entre o ponto, entre os pontos. Então, eu vou continuar fazendo ponto baixo aqui. A hora que chegar aqui nesse ponto, eu volto com vocês. Eu fiz, então, os pontos baixos até chegar aqui na alça. Cheguei aqui na alça, fiz um ponto baixo dentro da correntinha, do ponto de leque. E agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto da alça. Vou fazer ele aqui. Vou fazer ele aqui no primeiro ponto da alça. Agora, eu sigo fazendo ponto baixo por toda a alça. Essa parte aqui é a parte da correntinha que a gente fez a primeira carreira de ponto baixo. Então, ficou essa parte da correntinha aqui por baixo. E é aqui que a gente vai colocar a agulha. Sempre nesse fiozinho que ficou por baixo aqui da carreira. Terminei aqui o último ponto da alça. Agora, eu vou fazer um ponto aqui dentro do ponto de leque, um ponto baixo, e vou finalizar aqui, nesse último ponto. Para isso, então, eu vou cortar o fio. E vou fazer um acabamento. Vou usar a agulha de tapeceiro. Coloco, então, a agulha de tapeceiro aqui. Puxo o fio aqui para dentro e volto com ele aqui dentro onde ele estava. E aqui eu finalizei. Tá vendo como ficou um acabamento bem bonito? Agora, eu venho aqui atrás, dou uma laçadinha para ele ficar mais firme. Tiro da agulha, separo o fio. Passo uma parte do fio por dentro de um ponto
aqui por dentro de um fio de um ponto. Passo ele pra cá e agora eu posso dar um nó. Assim vai ficar bem mais firme o acabamento. E agora eu coloco a agulha aqui e posso passar esse fio por dentro dos outros fios para ficar escondido. Passo a agulha aqui por dentro dos outros fios. Coloco o fio aqui dentro. E puxo. Aqui ele vai ficar bem escondido. Eu venho e corto com a tesoura. E vou fazer o mesmo com esse outro fio. Passo o fio aqui dentro da agulha, porque ele tá curto. Então, vai ficar mais fácil dessa maneira. E puxo. Agora, vai ficar escondido. Eu corto com a tesoura. E assim, a gente terminou essa parte da alça. E agora, é só finalizar a outra parte. Eu vou finalizar, então, tá bom? Já venho. Eu terminei a bolsa, então, a alça dela ficou desse jeito. Ficou bem grande, numa largura boa. E aqui ficou o acabamento, com ponto baixo. Escondi os fios todos. E essa cliente me pediu que eu fizesse um forro para essa bolsa. Então, no próximo vídeo, eu vou fazer o forro e vou trazer ele aqui para vocês. Olhem só como ficou a bolsa. Aqui o fundo dela, ficou desse jeito. E aqui a parte do corpo da bolsa. Olhem só que bonita que ela ficou. Ficou muito bonita. Olhem só. Ela vai ficar bem funda. E ficou num tamanho bom. Se eu tivesse feito as 8 carreiras, eu acho que ela iria ficar um pouco pequena. Como eu fiz 2 carreiras a mais, ela ficou num tamanho melhor. E aqui é o fundo dela, olhem só. E a parte de cima. Olhem só que bonita que ela ficou. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem, dê um like no canal e se inscrevam. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Tá ajudando muito a eu trazer outros vídeos como este para compartilhar com vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!